Meus amigos, bom dia. É uma alegria nós estarmos juntos novamente para estudarmos o Evangelho do Cristo, refletimos a respeito dos seus ensinamentos. A realidade, quando nós propusemos o tema pronto-socorro espiritual, tinha sim a ver com o Dia das Mães. A realidade, se nós formos parar para pensar, qual é o maior pronto-socorro nosso, se não o amor de uma mãe? Não é verdade? Que não atua apenas na nossa relação enquanto nós estamos encarnados na fase da dependência. Continua atuando em todos os aspectos. Até mesmo quando estejamos em outra dimensão ou elas estejam, pela via de regra lógica, estejam na dimensão paralela, ou seja, na dimensão espiritual, continuam velando por nós. Como verdadeiro, não só pronto-socorro, mas verdadeiros hospitais, pela oportunidade já, como hospital que é, de nos dar a condição de nós reencarnarmos para que nós possamos nos melhorar. Se nós olharmos a questão de um pronto-socorro, nós temos, sendo espiritual, nós temos, sem sombra de dúvida, a questão de analisarmos sobre o aspecto da assistência espiritual que nós recebemos através do amor de uma mãe. É interessante que assim que nós terminou a prece, o mentor nos disse: relembre uma das histórias do Chico, que aliás consta do nosso livro a respeito das experiências que tivemos quando naquele período em Uberaba. Ele disse: relembre a história, uma das histórias do Chico. Nós nos encontrávamos com ele, via de regra, fora de horários dos trabalhos no centro, no Grupo Espírita da Prece. Tínhamos uma pequena reunião, nos reunimos em um grupo pequeno de jovens na casa dele e ficávamos até altas horas da madrugada conversando com ele, porque conversar com ele não era conversar com apenas o homem espírita ou o médium. Era conversar com uma criatura com um nível de cultura que impressionava. Porque era possível falar de sociologia, de política, daquilo que a gente quisesse, que ele abordava os assuntos em profundidade e com um respeito que impressionava, mas com um nível de conhecimento que nós percebíamos o quanto aquele espírito que estava ali, naquela condição simplória, né? Aparentemente era a condição da envergadura espiritual daquela criatura. E numa das vezes, aquelas experiências enormes das filas que aconteciam quando o trabalho terminava. O trabalho se encerrava no Grupo Espírita da Prece e formavam filas enormes, às vezes de 700, 1000 e poucas pessoas, para se despedir dele. E aquilo virava uma consulta espiritual em muitas daquelas criaturas. E numa das oportunidades, um casal se apresentou, eram moradores de Uberaba, e conheciam o Chico assim, mas de irem algumas poucas vezes no Grupo Espírita da Prece. E aí eles se aproximaram e o Chico perguntou a respeito da família e a esposa, então, a mãe, disse: olha, a situação da minha filha é muito grave. Ela tentou nos últimos meses o suicídio 3 vezes. E dado que a situação dela foi se agravando, ela se encontra hoje internada numa clínica psiquiátrica e o marido e os filhos, que são crianças ainda, muito pequenas, estão vivendo na casa dos pais dele. Quer dizer, ou seja, além de desagregar a família, ela está internada em virtude desta situação, porque 3 tentativas de suicídio e não conseguiu chegar a termo porque alguém pediu antes, não porque ela tivesse se acovardado diante da situação. E aí o Chico virou-se para o casal e disse: Emmanuel está aqui do meu lado, perdão, Dr. Bezerra está aqui do meu lado. Imagina você ter uma assistência, a gente falou do Emmanuel, imagina você ter uma assistência do Dr. Bezerra, não é? Como espírito, assim, está aqui do meu lado. E fez uma recomendação.
ele recomendou que vocês escolham as pessoas mais pobres, mais carentes de Uberaba para auxiliá-las. Essa é a recomendação que o Dr. Bezerra está fazendo. Aí o casal, né, uma coisa meio no ar, né? O problema da minha filha, a recomendação do Dr. Bezerra ficou meio no ar. Mas o casal aceitou, se despediu do Chico e, passado um tempo, o casal retornou. Alguns meses depois, esse casal retornou e disse: ó, Chico, você se lembra, etc., da história? Disse: ah, claro, tal. Ele disse: pois é, nós saímos naquele sábado de madrugada daqui, e a coisa se estendia até de madrugada. E nós fomos para casa e no dia seguinte nós fomos pensando quem seriam as pessoas mais carentes de Uberaba que a gente poderia encontrar. E pensamos e nos recordamos dos presos da cadeia pública de Uberaba. E aí decidimos ir para a cadeia pública e passamos a fazer as visitas dominicais àqueles que não tinham ninguém visitando. Eram as criaturas que não recebiam visita de ninguém. Por quê? Familiar, talvez porque não tinham familiares, etc. Ou qualquer pessoa que se interessasse por eles. E aí nós começamos a fazer o seguinte: começamos a levar cobertores, né, bolo, livros, etc. E sentávamos com essas pessoas e começamos a visitá-los. E por incrível que possa parecer, Chico, à medida que nós fomos fazendo isso, e nas visitas que fazíamos à clínica para a nossa filha, nós começamos a perceber que ela foi melhorando. A quantidade da medicação que lhe era direcionada foi sendo reduzida. E passados uns bons meses, ela recebeu alta. Está de volta à sua casa, muito bem, com uma medicação muito simples, que ela faz uso. O marido e os filhos já estão todos reunidos e nós viemos para te agradecer. E tal, aí foi aquele momento de alegria, o Chico se emocionou, todo mundo se emocionou junto, etc., né? Diante do quadro da felicidade daquele casal, e todo mundo chegou às lágrimas por causa daquele momento tão importante, tão significativo, principalmente para os pais, né? Quem tem filhos sabe disso. E assim que eles se retiraram, Chico disse que perguntou ao Dr. Bezerra, que se apresentou: o que foi que aconteceu aí, neste caso? Dado a sua indicação, que aparentemente não fazia muito sentido, e a situação que ocorreu em relação à filha deles, à própria família da filha. Chico, foi simples. Aquela recomendação para que eles encontrassem as pessoas mais carentes de Uberaba, eles foram para casa, etc., e decidiram por aquelas pessoas que estavam, não é, condenadas e presas na cadeia pública de Uberaba. E começaram a visitá-las, como eles mesmos narraram. À medida que eles foram visitando aquelas criaturas, a filha foi melhorando, por uma razão. As mães daqueles presos desencarnadas começaram a prestar atenção naquele casal que se interessava pelos filhos delas, que eram criaturas abandonadas. As mães começaram a acompanhar aquele casal que se interessava por aqueles filhos completamente abandonados, envolvidos no crime, já condenados. E foram junto com eles para a casa deles. Da casa deles para a clínica psiquiátrica. E viram então o problema que a filha estava vivenciando. Era um problema obsessivo, onde vários obsessores procuravam levá-la ao suicídio, comprometendo-a seriamente pelo ato em si. Então, como o casal havia se juntado
na proteção dos filhos delas, elas decidiram que, em reunião, que fariam então a proteção da filha deles. E a partir daí, começaram a protegê-la e começaram a afastar os obsessores que procuravam induzi-la ao suicídio, e com isso ela foi se restabelecendo o equilíbrio. E é exatamente esse o processo do amor de uma mãe, ou de mães, pelos filhos, que por vezes são criaturas que estão altamente comprometidas, não apenas com a sociedade, mas consigo próprias. Para nós vermos como o amor da mãe se desdobra para além das dimensões e das estruturas que nós conhecemos. Por vezes é óbvio como acontece conosco. Nós não encontramos nos nossos pais e na nossa mãe, nós não encontramos o melhor pacote do mundo. Não é? O melhor pacote educacional, o melhor pacote da visão sobre os momentos atuais e coisa do gênero, né? Quando nós estávamos vivenciando a experiência da infância, da adolescência, da juventude junto àqueles corações. E é mais do que natural que nós não tivéssemos o pacote desejado. Mais do que natural. Por quê? Por uma razão simples, porque o espírito, nós todos, nós somos criaturas dinâmicas, somos criaturas progressistas, então é óbvio que nós sempre estamos exigindo um pouco mais, mas com certeza eles, e principalmente ela, entregou o melhor que ela tinha. Da mesma maneira que nós fizemos para os nossos filhos. Nós entregamos o melhor que nós tínhamos. E obviamente o melhor que nós tínhamos não é aquilo que completa o interesse da criatura, por essa razão, como da nossa relação para com eles e principalmente para com a nossa mãe. Não era o melhor complemento, porque nós já estávamos numa situação de uma demanda, de uma exigência diferenciada, da mesma maneira que os nossos filhos também se encontram numa dimensão diferenciada. A demanda é diferente, porque essa criatura está um pouquinho já mais exigente do que nós estávamos quando da nossa chegada. Mas com certeza eles nos entregaram o melhor que tinham e nós estamos entregando o melhor. E quando retornarmos, nós vamos fazer também essa exigência em relação às questões daquilo que nós traremos. Mas o importante é que o amor daquela criatura que nos dá a oportunidade, numa verdadeira condição de pronto socorro mesmo, para nos tirar da enfermidade da ignorância. É o pronto socorro que nos tira da enfermidade da ignorância de nós mesmos, do desconhecimento que nós temos de nós mesmos, através da bendita porta da reencarnação. Não é fantástico? E pensando nisso, nós trouxemos também um caso de mãe, mas com este cidadão aqui. Você já deve ter reconhecido quem é, não é? Esse é o Dr. Bezerra de Menezes, aos 35 anos de idade. Numa foto relativamente recente, encontrada no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, tirada então quando ele tinha 35 anos de idade. Interessante que o Dr. Bezerra tem uma história, não é? Começamos com uma passagem falando a respeito dele, relacionado com as mães, e ele tem uma história de relação com Maria, a mãe de Jesus, impressionante. É um espírito que no livro 13º Apóstolo, ele é colocado como uma das reencarnações dele poderia ter sido o Zaqueu. O Zaqueu, aquele baixinho, ele era muito pequenininho, como as pessoas também da época eram, mas ele era mais baixinho que os demais, que Jesus, ao passar, ele queria ver Jesus, mas não dava, porque a multidão havia se acumulado, e como ele era muito baixo, ele não conseguia ver Jesus, e ele subiu num sicômoro, que no Brasil é conhecido como Figueira Brava, e de cima ele viu Jesus, e ele era um homem rico na época,
e consequentemente mal visto pelas pessoas, porque ele tinha uma função de cobrador de imposto. Então era complicado, né? A gente não gosta de pagar imposto até hoje, imagina aquela época. Aí o fato, você vê que é uma questão de tendência. Aí o fato é que Jesus, ao passar por debaixo do sicômoro, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí, que esta noite eu vou pernoitar na sua casa. Um escândalo, né? Porque Jesus quebrava paradigmas, tirava o pessoal da zona de conforto. E Zaqueu não era uma criatura classificada, ele era classificado pelos outros, mas não era uma criatura desequilibrada, uma criatura má. Muito pelo contrário, porque ele disse para Jesus: nas minhas situações, né, nos meus negócios, ou seja, no que for, quando eu percebo que eu lesei alguém, eu vou lá e restituo aquela criatura em dobro. Ou seja, ele era um homem justo. E aí Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Ou seja, ele estava diante de uma criatura que se conscientizara diante da vida em relação a si mesmo e em relação ao seu próximo. Zaqueu passa a ser então um trabalhador, não é, incansável no cristianismo primitivo, mas foi também no cristianismo primitivo, nesse livro, se a gente pegar esse livro de Emmanuel, Ave Cristo, de Emmanuel, pela psicografia de Chico, ele foi Apio Corvino. Você vai encontrar esse personagem, Apio Corvino, também um grande trabalhador, não é, do cristianismo primitivo, e o Bezerra, aqui já com mais, né, uma idade mais avançada, e é interessante uma das suas passagens na FEB, na Federação Espírita Brasileira. Essa era a sede da FEB, quando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era a capital do país, e a sede da FEB era na capital. Hoje, já faz muito tempo, era em Brasília, mas esta passagem se dá, então, no período que Bezerra está reencarnado. Lembre-se que ele desencarnou em 1900. E, na realidade, não sei se dá para ver, tem uma escadaria muito pequena, uma de cada lado, que levava ao segundo pavimento, ou ao primeiro pavimento, para ser mais exato, aonde tinha o salão de palestras, que era um salão pequeno também. O prédio é pequeno, mas é interessante essa passagem de Bezerra, porque as palestras aos domingos, Bezerra também era escalado para palestras aos domingos. Ele era o presidente da FEB e também um trabalhador como todos os demais. E ao término de uma dessas palestras, Bezerra estava descendo essa pequena escadaria. Quando chegou no final, ele foi abordado por um rapaz logo na porta de saída. Ele foi abordado e o rapaz disse: olha, doutor, eu estou precisando muito de ajuda. A minha situação é muito complicada. Eu estou desempregado, a minha esposa está doente, tanto eu como ela e os meus filhos estamos passando fome já faz algum certo tempo, porque eu não arrumo trabalho e, consequentemente, a situação foi ficando cada vez mais difícil. Lembre-se que nós estamos falando no período, né, num período de antes de 1900, num período muito complicado. Isso aí, a minha situação é muito difícil, e eu estou precisando de ajuda. E a gente sabe que o Dr. Bezerra era uma criatura desprendida. Ele chegou até dar, para a época, imagine, você dar o anel de formatura de medicina, que era um símbolo, o anel de formatura para o formando. Ele deu para uma senhora fazer o sepultamento do marido, porque ela não tinha dinheiro para enterrar o marido, né? Então a viúva não tinha dinheiro para enterrar o marido, nem para caixão, nada. Ele deu o anel, falou: venda e vá cuidar desse assunto. A FEB ficava no centro do Rio de Janeiro, como fica esse prédio ainda, e ele morava na Tijuca. E ele ia de bonde para casa. O bonde era puxado a burro, né? E andava mais rápido do que muitas cidades congestionadas hoje no mundo, porque eles andavam a 17 km por hora. Depende da hora do rush em algumas cidades no mundo, com todos esses veículos que nós temos hoje, que parecem verdadeiros discos voadores, só falta voar, andam às vezes a 15 km por hora. Ou seja, somos batidos por uma galinha que anda a 17. É impressionante, a 17 km por hora. Então, muitas vezes ele dava o dinheiro do bonde e tinha que ir para casa a pé, porque quando ele metia a mão nos bolsos, ele não tinha nada. Então ele tinha que descer do bonde e ia embora para Tijuca a pé, que é longe, caminhando.
Muito bem. Aí ele, mão num bolso, mão no outro, não tinha nada. Nada. Nem o dinheiro do bonde. Aí ele virou-se para o rapaz e disse: eu não tenho nada aqui para te dar nesse instante. Mas se eu te der um abraço, você aceita? E o sujeito disse: que situação. Estou precisando de uma ajuda e vou levar um abraço. Porque a gente diz assim, né? Um abraço. Assim, tipo, vá com Deus, meu filho, sai da minha frente. Aí ele disse: aceita. Depois, então, abraçou o rapaz e disse assim: receba esse abraço em nome de Nossa Senhora, da nossa Mãe Maria Santíssima. Recebe esse abraço em nome de Nossa Senhora. Virou-se para ele e ainda disse: quando você chegar em casa, abrace a sua esposa e seus filhos em nome de Nossa Senhora, porque ela é mãe e o coração dela saberá atendê-los diante das necessidades. Que impressionante, né? Coração de mãe realmente impressionante. Até porque o pai quer sempre negociar, não é verdade? Quando se trata de um problema com o filho. Mas as mães dão a vida pelo filho. E a gente sabe disso. Claro, existem raríssimas exceções. Por isso que Emmanuel diz assim: quando a gente quer ver o amor de Deus materializado no mundo, olhe pelo amor de uma mãe. Basta olhar para o amor de uma mãe. E ele diz mais, diz assim: a mãe é um médium de materialização que Deus usa no mundo, porque ela materializa o corpo para que Deus então entregue aos seus cuidados o espírito. Foi genial. Emmanuel é simplesmente genial. Bom, mas o rapaz se foi com um abraço. Passados uns meses, porque as coisas também se resolvem assim, né? Não tem processo mágico, é tudo dentro de uma coerência. Passados uns meses, o Dr. Bezerra termina uma palestra num dos domingos. Ao chegar no final da escadaria, o rapaz o aborda e procura lá se identificar e tal, até que diz: olha, eu sou aquele que o senhor deu um abraço em nome de Nossa Senhora. Diz: ah, e aí, meu filho, como é que estão as coisas? Disse assim: eu vim para agradecê-lo. Disse: não diga, mas o que foi que aconteceu? Eu me lembro que eu não pude fazer nada. Disse: não, o senhor fez muito mais. O senhor fez muito mais. O senhor sabe que aquele dia que eu saí daqui, que o senhor me deu o abraço em nome de Nossa Senhora, eu fui para casa e cheguei lá e fiz exatamente conforme o senhor me recomendou. Abracei a minha esposa e meus filhos em nome de Nossa Senhora. Nós não tínhamos nada para comer naquele dia também. Mas nós nos recolhemos à noite, não sentimos mais a dor que a fome causa, porque a fome dói. Aí disse assim: nós não sentimos a dor da fome. Não tínhamos nos alimentado, mas estávamos mais tranquilos em relação àquela situação. No dia seguinte, eu bem cedo me levantei e fui novamente atrás de trabalho. Ao cruzar uma das esquinas de uma das ruas aqui do Rio de Janeiro, eu quase trombo com um cidadão que diz: fulano, eu estava procurando por você. E o senhor sabe, a minha profissão eu sou um carpinteiro. E aquele cidadão vira para mim e diz assim: eu perdi o seu endereço, porque você se mudou e ninguém sabia para onde, e eu estou tocando uma obra e preciso de um carpinteiro e estava procurando você para o serviço. Ele disse: e expliquei então a minha situação em relação à esposa, a filhos, a minha própria situação. Ele não teve problema algum com isso e ele me adiantou parte do pagamento do mês para que eu pudesse então comprar medicamento e alimentos para lá para casa. E eu vim então agradecer o senhor pelo abraço que o senhor deu em nome de Nossa Senhora. Que incrível, né? Porque a gente vê que a mãe, ela é mãe, ponto. E quando é mãe, esse instinto que está na criatura, que nós podemos tentar entender
como homens, nós só podemos tentar entender, porque não dá para sentir. Pelo menos nessa reencarnação nós não fomos mães, então não dá para poder compreender, não é, o que é esta relação. Porque ela é de um amor tão aprofundado que a mãe, ela dá muito mais do que a oportunidade do corpo físico, porque no processo reencarnatório, conforme nós podemos ver lá no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, através também da psicografia de Chico, quando o espírito vai reencarnar, diz claramente André Luiz que ele deixa no plano espiritual energias, e o André Luiz não entra em detalhes, que são assimiladas pelo período de vivência naquela dimensão e também pela alimentação que ele faz uso naquela dimensão. E quando ele vai reencarnar, a mãe cede-lhe também material perispirítico dela para o perispírito do reencarnante. Não é pura e simplesmente uma condição de corpo carnal ou corpo corpóreo, o que nós utilizaremos, corpo físico que nós utilizaremos nesta dimensão. É muito mais do que isso. Tanto é que é interessante porque cientistas italianos, financiados pelo regime nazista durante o período, um pouco antes e durante parte do período da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram detectar uma coisa impressionante, essas pesquisas, que ao término da guerra, o Papa Pio XI pediu para que elas fossem devidamente destruídas, mas sabe como é que são essas coisas, né? Sempre vaza por um canal ou outro, porque a verdade, por mais que a gente queira encobrir, é impossível, né? A gente pode adiar a verdade, escondê-la nunca. Então, uma hora ela vem à tona, não tem jeito, uma hora ela vem à tona. Quem disse isso? Jesus. Bom, uma hora a coisa surge. E o que era interessante é que eles perceberam o seguinte: com os aparelhos comuns de espectrômetros, eles detectaram quem era a moça que seria a mãe e quem não seria, apesar da ovulação. E perceberam então o seguinte, que eles deram inclusive uma definição e chamaram de cinturão de vida. Perceberam o seguinte, que as moças que ovulavam e não era registrada essa energia em torno delas, que se deram o nome, denominaram de cinturão de vida, elas não engravidavam, apesar de estar ovulando. Aquelas que ovulavam, mas era registrado esse cinturão de vida ao redor delas, essas engravidavam. Ou seja, a ligação desta criatura que será recebida por esse coração no planeta se dá antes mesmo de que ela engravide. A gente vê essa história no livro já referenciado Missionários da Luz, com ela recebendo Sigismundo lá no plano espiritual para engravidar depois. Tem que amar muito, na verdade? Tem que amar muito. E falando em amor, a gente não pode deixar de falar um pouco desta criatura, né? Que aqui está uma foto do Chico com o Valdo Vieira. Na época, Chico e Valdo Vieira têm várias histórias, mas nós trouxemos uma delas que também é muito interessante. Apesar de serem conhecidas, sempre vale a pena nós rememorarmos passagens que são significativas em relação a essas criaturas que fizeram uma diferença no movimento, sem sombra de dúvida, né? Na realidade, Valdo Vieira e Chico trabalharam durante certo período de tempo, muito próximos, etc. Aqui está Valdo Vieira e Chico numa foto com a irmã Josefa materializada. Esse é um espírito, né, materializado, utilizando de ectoplasmia, cedida por um médium, aí e ela se materializou, e você tem essa foto aqui, inclusive está, né, o Peixotinho exalando pela boca o ectoplasma em estado visível, a irmã Josefa, né, se materializando, o Chico está do lado apenas participando do trabalho, e aqui está uma foto, pena que a qualidade das fotografias não fossem tão boas, né, como definição, mas a foto da irmã Josefa, onde você vê crucifixo, rosto, etc., dela materializada. O nome correto é aparição tangível.
né? O espírito se utiliza do ectoplasma, que fica no citoplasma da célula, todos nós temos, porque é o fluido vital, mas existem pessoas capacitadas em ceder grandes quantidades e o espírito se utiliza e se reveste desse material e se materializa, ou seja, se apresenta e você pode ter contato com o espírito. Pode falar com ele, claro, e não só, se permitido for, tocá-lo, né, ou ser tocado por ele. Mas é interessante que o ponto central não é esse dos trabalhos do Chico e do Valdo, mas sim as viagens que Chico fez para os Estados Unidos, que foram 2 na década de 60, para trabalhos de divulgação da doutrina e fundação do primeiro centro espírita que se deu na Carolina do Norte, naquele período daquela década, onde Chico, na segunda viagem para os Estados Unidos, onde eles lançariam em Nova York, na Biblioteca Pública de Nova York, eles lançariam um livro em inglês, que foi psicografado por ele e por Divaldo. Era tão impressionante esse trabalho de psicografia dele e do Divaldo, porque eles psicografavam o mesmo espírito ao mesmo tempo em capítulos diferentes. O Chico psicografava, por exemplo, André Luiz capítulo 1, o Valdo psicografava André Luiz capítulo 2, e assim sucessivamente. Outros trabalhos feitos com Chico e Divaldo, imagina a sintonia, a capacitação desses dois médiums, né? Porque Valdo era um médium de psicografia mecânica também impressionante. Trabalhos com Emmanuel respondendo, esse livro é o Leis de Amor, no livro Leis de Amor, Emmanuel respondendo questões a respeito dos mais variados assuntos. A primeira questão de um capítulo era do Chico, o Emmanuel dava a resposta pelo Chico, e a segunda do mesmo capítulo era pelo Valdo. E você vai vendo a coerência, né, do espírito utilizando os dois médiuns ao mesmo tempo. Bom, mas nessa segunda viagem, Chico vai para a casa da Dona Aristina, que é mãe de Valdo Vieira, e diz: Dona Aristina, o Emmanuel me apareceu dizendo que o Valdo vai deixar a doutrina. Eu disse: Chico, não me diga uma coisa dessa. O meu filho nunca vai fazer isso, Chico. Eu disse: Dona Aristina, o Emmanuel está me dizendo que o Valdo vai deixar a doutrina, ele vai deixar de ser espírita. Isso não é possível, Chico. É o que o Emmanuel está me dizendo. Durante a viagem, imagina uma viagem, você saía de Uberaba, porque Chico morava na casa de Valdo. Não é do Divaldo, é do Valdo. Então ia para São Paulo, pegava um avião para Miami. Imagina na década de 60, devia ser uma coisa fantástica, né? Porque ele tinha que parar para reabastecer, aquelas loucuras. Então, durante aquela viagem, que era longa, o Chico falou 3 vezes para o Valdo: Valdo, o Emmanuel me disse que você vai deixar de ser espírita, que você vai abandonar a doutrina. Disse: Chico, para com essa conversa, vê se dorme. Disse, inclusive me disse como. Você está delirando, Chico. Você e o Emmanuel. Ele disse que no lançamento do nosso livro na Biblioteca Pública de Nova York vai aparecer uma loira estonteante. Porque demônio que se preza não vai aparecer de vermelho com chifrinho, rabinho e tridente, não é verdade? Vai aparecer loira de olhos azuis, moreno de olhos verdes, todos malhados, né? Bronzeados, aquelas esculturas fenomenais, né? Isso é, claro, tentação tem que ser uma coisa que vale a pena. Vai ser tentado, o sujeito que vem com o garfinho lá, ó, isso é meu favor. Aí, disse assim, uma loira estonteante. E ela vai te tirar da doutrina. Você tá maluco, Chico. Dorme. Vê se fica quieto e dorme. E o Chico com aquela preocupação toda. Bom, e tal, chega nos Estados Unidos, blá, 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 blá. No dia do lançamento, a loira estonteante. Pois é. Era estonteante. Russa, de origem russa, médica, e chegou para o Valdo, que era médico, e convidou para um curso extra
de 30 dias em Tóquio, no Japão, para uma especialização. Não deu outra. Não deu outra. O Valdo aceitou o convite. Até porque era apenas um curso de 30 dias. E nesse período, ele fez o seguinte, ele pagou, ele disse para o Chico, você fica me esperando aqui em Nova York. Ele pagou o hotel antecipado, que ficava na Quinta Avenida, não na Quinta Avenida, que hoje é aquela coisa riquíssima, né? Na década de 60. Pagou antecipado 1 mês de hotel com uma refeição diária. O Chico ficou no hotel 30 dias com uma refeição diária. Então, tomava café da manhã, 24 horas depois café da manhã, porque não tinha dinheiro. E quem é que ele conhecia em Nova York para poder pedir ajuda? Né? E o inglês? Tinha mais problema? Ele sabia lá, dava aquelas arranhadas, mas era complicado. E década de 60. Bom, uma refeição. Café da manhã, só 24 horas depois. Almoço, só 24 horas depois. Era uma refeição por dia. Só que aconteceu o seguinte, chegou no 30º dia, o Valdo não voltou. O curso devia ter tido uma extensão, não é verdade? Os cursos são muito interessantes. Deve ter se estendido um pouco mais. O Valdo não voltou. E o Valdo não voltou. E o gerente do hotel disse, escuta aqui, o companheiro. E aí, imagina o Chico, com aqueles terninhos, via de regra, ele recebia de doação, roto, aqueles terninhos roto, né, já surradinho. Você escuta aqui, companheiro, ou você paga mais dias, ou você desocupa o quarto. Porque eu estou precisando, o hotel está lotado, eu vou deixar você ficar aqui de graça, né? Vai ficar aqui gratuitamente, isso aqui não é casa de caridade. Aí o Chico ficou assim, sem saber o que fazer, porque não tinha dinheiro. Recorrer a quem? Ele saiu para a rua. Ele saiu andando na Quinta Avenida, e aí ele começou a fazer uma prece. Fazendo uma prece para Jesus, dizendo assim, mentalmente, Jesus, se você quiser que eu me torne um mendigo, né, nas ruas de Nova York, que seja feita a tua vontade. Não é a minha, mas se for a sua, não é verdade? Se for a sua, que seja feita a sua vontade. E ele saiu andando. Quando ele está numa das esquinas, para uma limusine branca, enorme, para a frente dele, desce de dentro da limusine uma senhora que tinha joias por tudo quanto é parte do corpo, parecendo uma árvore de Natal. Chegou para ele e começou a falar com ele e um sotaque irlandês carregado, ele pediu para que ela, né, speak slowly, para tentar entender o que ela estava dizendo. Aí ela disse o seguinte, ela disse, eu sou uma devota de St. Patrick e hoje é dia de St. Patrick. Há 20 anos que eu peço 3 graças para St. Patrick, dentro da religião dela, para os meus filhos. Que beleza de mãe, né? Há 20 anos. Hoje eu fui atendida nas 3, ao mesmo tempo. E eu havia feito uma promessa, que se eu fosse atendido numa delas, eu fui atendido nas 3, o primeiro mendigo que eu encontrasse nas ruas de Nova York, eu daria pousada e comida. O Chico olhou para ela e disse, o mendigo sou eu! Ela disse, pois entre na minha limusine. Você está com fome? Ele disse, com muita fome. Porque era 24 horas de fome. E o Chico comia razoavelmente bem, porque ele era fofinho, né? Quem lembra sabe que ele era meio fofinho. Pois entre, então, vamos almoçar. Foram num restaurante no nível dela. Quando o manager viu, né, aquela figura descendo com aquela criatura que, né, se assemelhava a um mendigo, ficou impressionado, mas era a cliente do restaurante. Sentaram à mesa e ela pediu uma série de coisas, e Chico disse assim, ó, tinha comida que eu nunca tinha visto, mas comeu tudo. Tudo que veio, não recusou a sobremesa, de jeito nenhum, e como um bom mineiro que era,
Não podia recusar um cafezinho. Saíram dali e disse assim, você está aonde, meu filho? Ele disse, eu estou hospedado num hotel. Assim explicou a situação, disse, pois vamos até lá. Desceram da limusine, o gerente do hotel quase cai duro, porque aquela figura chegando, né? Aí ela disse assim, eu vou pagar adiantado 6 meses de hospedagem com 3 refeições por dia. Fez o pagamento dos 6 meses antecipado e 3 refeições por dia. Mas a história não acabou aí. Porque aí, claro, ele trocou com o gerente, parte de hospedagem, etc., para interurbanos para São Paulo, pedindo para os amigos um ticket para voltar, já que o Valdo não tinha voltado. Ele, então, acertou a situação, voltou, e quando ele já estava em Uberaba, já fazia algum certo tempo, o Valdo voltou do curso de Tóquio, que deve ter passado por um segundo curso, talvez, na Rússia, né? Porque ninguém fez. Aí o fato é que voltou e disse para ele, olha, Chico, quero dizer para você o seguinte, eu não vou continuar nessa vida que você leva e que eu estou levando. Uma vida de trabalho o tempo todo, etc. Eu quero casar, quero constituir família e quero dizer para você que eu, no português mais comum, estou fora. Eu vou cuidar da minha vida. E Chico, imagina, eles trabalhavam juntos, né, a ponto daquilo que a gente mencionou, de psicografia em conjunto. E Chico disse que ele saiu, disse isso, saiu, ele sentou na soleira da porta, as lágrimas corriam como uma verdadeira cascata, porque não era só a situação em si, que financeiramente era complicado. Ele disse, eu não tinha dinheiro para pagar o trem para voltar para Pedro Leopoldo, que era a cidade dele, da família dele. Disse, eu não tinha dinheiro para pagar o trem. Aí as lágrimas corriam, e em determinado momento surgiu à frente dele uma entidade, que ele disse cuja elevação o Emmanuel não chegava perto. Dá para você imaginar a criatura que devia ser, né? Aí aquela entidade se apresentou, iluminada, emitia um amor, vibrações de um amor, que era um abraço de mãe, quando pega o filho no colo e o acarinha depois de banhá-lo, e fica retido, ele fica retido no regaço materno, sendo aquecido não só pelo corpo, pela temperatura corporal, mas pelo amor daquela criatura. Era um amor desta maneira. E aí a entidade virou-se para ele e disse, Chico, eu vou fazer algumas perguntas para você e gostaria de saber se eu posso. Ele disse, claro, faça aquelas que você quiser. Ele disse, quando a sua mãe, Maria João de Deus, desencarnou, e você foi morar com a dona Maria Rita de Cássia, sua madrinha, que lhe surrou durante 2 anos consecutivamente, religiosamente todos os dias, e deixou você passar fome, a ponto de que um cão de vez em quando lhe visitava com um bago de jatobá na boca, quebrava o jatobá, quem sabe o jatobá, aquela fava com aquela casca negra dura, que dentro ele tem uma semente que possui um teor de ferro muito alto, então tem muita proteína, e às vezes era a alimentação que ele tinha. Imagina um garoto que ficou dos 5 aos 7 anos, né? Se fosse uma criatura normal, teria se tornado um psicopata, né? Apanhando todos os dias, teria se tornado um psicopata. Se fosse um espírito comum. De vez em quando aparecia, quando ele estava lá perto da bananeira, aparecia o cão, quebrava o jatobá e botava no pé dele. Os espíritos providenciando para que ele não morresse de fome. E a mãe surgia para ele, tem que amar muito, né? Tem que amar muito. Porque a mãe desencarnada, Maria João de Deus, aparecia para ele e dizia assim, tenha calma, meu filho.
ore muito para Jesus. E seja disciplinado e obediente para a sua madrinha, porque senão ela vai lhe bater mais, vai lhe espancar mais e vai lhe comprometer os braços e as mãos. E você vai precisar dos braços e das mãos no futuro. Imaginou uma mãe assistindo a situação. Tem que ter muito amor, né, para ainda envolver aquela criaturinha, para aquela criaturinha, né, aceitar a situação do castigo e ser o mais cordato possível para que protegesse os braços e as mãos. Aí a entidade disse: quando isso aconteceu, Chico, você se revoltou contra o Senhor? O Senhor, no caso, Jesus. Disse: não me revoltei. E a partir daí a entidade foi enumerando os problemas que ele foi tendo, porque isso aí foi o começo da vida, né? Você olha a biografia deste homem, ele tem, é um exemplo, porque apesar de todos os problemas, ele produziu 425 livros, fora os que editaram depois de tudo aquilo, todo o material que encontraram, que dá 500 livros. E todo o trabalho caritativo, social, que foi feito por essa criatura, né? Com todos os problemas, porque era um problema atrás do outro. Então ele foi enumerando os problemas, um atrás do outro, e cada problema que ele encerrava, né, ele perguntava: você se revoltou contra o Senhor? Ele disse: não me revoltei contra o Senhor. Até que chegou no último momento e ele disse: você se revoltou contra o Senhor? Aí Chico disse assim: eu nunca me revoltei contra o Senhor. Aí a entidade lhe disse: pois eu venho em nome dele. E venho para te dizer que a partir de hoje, nunca mais há de lhe faltar coisa alguma. Veja o que o amor faz pelas criaturas. Imagina você recebendo uma criatura que tem o amor de uma mãe, que vem em nome de Jesus para dizer que, de fato, se você não se revoltar, não é contra o Senhor, contra a vida, nunca irá lhe faltar coisa alguma. Isso é extremamente importante para as nossas reflexões, que por vezes, por muito menos, a gente se revolta e perde a oportunidade de ser atendido por Jesus ou por Maria, sua mãe, a quem nós queremos, nesse instante, em nome de todas as mães, prestar a homenagem não só a ela, que foi mãe do nosso Salvador, mas a vocês todas, mamães, com uma mensagem recebida pelo próprio Chico no livro Mãe, Antologia Mediúnica, que foi psicografado, e o verso é da desencarnada do Espírito, é Delfina Benigna da Cunha. E ela diz o seguinte: Dia das Mães, alegrias, das mais puras, das mais belas. Mas é preciso saber o dia que não é delas. O nosso berço no mundo, sem que ninguém o defina, é um segredo entre a mulher e a providência divina. Mulher, quando se faz mãe, seja ela onde for, por fora é sempre mulher, por dentro é um anjo de amor. Muita paz. Obrigado.